Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo o teórico Hugo Grocio. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo o teórico Hugo Grocio. As contribuições do texto hoje são do professor Eduardo Bittar, que vai trazer diversas informações importantes para nós entendermos um pouco mais sobre esse teórico importantíssimo da filosofia do direito. Vamos então ao nosso primeiro slide. Nascido na Holanda, na cidade de Delft, no ano de 1583, filho de pai protestante e de mãe católica, seus primeiros trabalhos intelectuais versaram sobre filologia, poesia, história e teologia. A partir de 1607, ano em que inicia o exercício da advocacia na cidade de Halle, passa a interessar-se pelas questões do direito. Sua principal obra, na qual expõe sua concepção do direito natural, é Os Direitos de Guerra e da Paz, publicado no ano de 1625. O que há de se notar é que a cidade natal de Grocio, Delft, é o berço da civilização holandesa, possuindo uma característica básica, o comércio. Delft é retratado de uma singularidade da Holanda durante o feudalismo, o predomínio da cidade. A cidade é um elemento não feudal na estrutura social da época, e os mercadores e comerciantes, seus principais habitantes, constituíam um sistema administrativo e judiciário autônomo dos senhores feudais. As cidades holandesas transformaram-se em comunidades que podiam fazer alianças, estabelecer relações comerciais e militares com outras cidades. É importante nós citarmos que quando vamos discutir Hugo Grocio, nós estamos efetivamente trazendo uma perspectiva diferente ao entender a filosofia, a teologia e a ciência. Com grande habilidade, nós podemos perceber que esse teórico vai discutir efetivamente essas características de forma diferenciada, trazendo então essa separação para cada uma dessas frentes teóricas importantíssimas, que é a filosofia, a teologia e as ciências de forma geral. Vamos então ao nosso próximo slide. Essa experiência de autonomia de Delft, que desenvolveu-se e se transformou no moderno conceito de soberania, foi nesse ambiente que nasceu e se formou Hugo Grocio. Sua doutrina do direito natural reflete esse desejo de autonomia, que se manifesta de modo inicial em relação à teocracia. Não é mais Deus ou as ordens divinas o substrato do direito, mas a natureza humana e a natureza das coisas. Não há possibilidade de uma sanção religiosa. O direito natural não mudaria seus ditames na hipótese da inexistência de Deus e nem poderia ser modificado por ele. Portanto, não há nada de arbitrário no direito natural, como não há arbitrariedade na aritmética. Os ditames da reta razão são o que a natureza humana e a natureza das coisas ordenam. O método dedutivo influencia do raciocínio matemático e geométrico. É o que possibilita a reta razão alcançar as regras invariáveis da natureza humana. Pela grande influência que nós temos aqui do ambiente vivido por Hugo Grocio, podemos perceber que é nesse momento que as preocupações sobre o direito natural, também vistos no processo internacional, vai trazer para esse teórico a relação do primeiro a discutir o direito internacional. É importante hoje nós vemos que ele é considerado o pai do direito internacional, a partir de toda essa relação que a própria racionalidade vai estar presente, de uma característica muito próxima ao pensamento de Pfaffendorf. Nós temos aqui então Hugo Grocio, que trabalha
e também constrói a sua teoria dentro desse processo da racionalidade, dentro dessa característica que nos traz um pensamento muito voltado à relação de entender e discutir diversas áreas temáticas de forma diferenciada, como é o caso, por exemplo, da filosofia, da teologia e também das ciências. Aqui nós temos efetivamente essa perspectiva que é trazida por ele, que é essa relação de discutir o direito a partir de uma racionalidade. Vamos então ao nosso próximo slide. Essa ideia que está na raiz das modernas declarações de direitos humanos. Declara-se não o que é oculto e imperceptível, mas o que é de fácil acesso à razão humana. A contundente afirmação de direitos contraria ao desrespeito desses direitos e esperançosa na construção de um novo estado de coisas. É o que leva à elaboração de declarações. Nessa perspectiva, veja-se alguns, considerados da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais, inalienáveis, é fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos da pessoa resultam em atos bárbaros que ultrajam a consciência da humanidade, e que o advento de um mundo em que as pessoas gozem de liberdade de palavra, de crença e de liberdade que vivem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum. É importante nós pensarmos que aqui também no pensamento de Hugo Grocio, nós vamos então estar relacionando essa perspectiva do fundamento racional do Estado, bem como a forma que ele traz dentro das características e perspectivas dos direitos humanos, isso visto numa relação internacional, isto visto dentro de um contexto que nós temos, né, de grande parte das nações. Essa perspectiva de um direito internacional pautado também nessa relação dos direitos humanos vai efetivamente estar ligado a a racionalidade da prática do Estado. E aí nós temos então o direito natural a partir dessa visão, sendo ela defendida por Hugo Grocio, que traz então essa perspectiva importante dentro desse pensamento visto aqui por essa nova visão, essa nova perspectiva que ele traz sobre a discussão da filosofia, sendo ela direcionada ao pensamento do direito. Vamos então ao nosso próximo slide. Grocio contribuiu de modo decisivo para a criação do direito internacional. Segundo ele, a lei natural que regula a convivência das diversas nações é o direito das gentes. E esse direito é um fragmento destacado da lei natural. Para Grocio, tanto as relações entre os indivíduos, tão somente como as relações entre os indivíduos e os governos, e, por fim, as relações entre os diversos estados soberanos, baseiam-se na ideia de um contrato. Tais pactos são de cumprimento obrigatório, porque impostas pelas próprias partes que os assinam. É dessa oposição que surge a famosa máxima do direito internacional, pacta sunt servanda. Os pactos existem para serem cumpridos. Saliente-se que os contratos eram feitos pela reta razão que, por meio do uso do raciocínio dedutivo, eclatava os princípios do direito natural, pertinentes ao caso em tela. Aqui nós temos, então, efetivamente, essa característica importante, que é o pensar o direito internacional. Mas é importante nós citarmos que o direito internacional se faz a partir de pactos, se faz a partir de estruturas documentais que são assinadas por partes e por países. É a partir desse momento
né, que nós temos então essa relação da preocupação do direito das gentes, que começa a aparecer essa discussão relacionada a essa perspectiva de um direito internacional trazida aqui por Hugo Gross. Percebo vocês que dentro dessa relação, né, nós temos, até hoje, nós temos efetivamente uma importância muito grande sobre o direito internacional, mas ele se constrói a partir do quê? A partir de pactos que são construídos entre as nações, diferentemente da prática do direito estabelecido por um processo constitucional de um país. Então nós temos aí perspectivas diferentes que se constroem. Então a importância de você ter uma prática do Estado a partir de uma racionalidade é uma das preocupações trazidas aqui por Hugo Gross. Vamos então ao nosso próximo slide. A importância da noção de que a justiça deve partir de algum consenso, como é possível de ser resgatada da teoria grossiana. Essa ideia, hoje, encontra-se na noção de consciência jurídica universal, aludida por Cansado Trindade, como resulta da evolução do direito internacional, dos direitos humanos e da ascensão da pessoa humana como sujeito do direito internacional, que cria uma espécie do novo ethos a ser seguida e traduz a justiça internacional tanto como uma busca por um ideal ético comum de dignidade humana universal, quanto à efetivação desse ideal através de mecanismos jurisdicionais adequados e eficientes. Nós temos aqui então essa referência de um texto que foi citado, né, por Gilmar Antônio Betim e Tamires de Lima Oliveira, que através dessa interpretação dos preceitos importantíssimos que nós temos aqui, das influências das discussões trazidas por Hugo Gross, nós temos então essa relação de um direito internacional existente hoje. E ele vai efetivamente, com o passar do tempo, se desenvolvendo, né, trazendo até a característica que nós temos hoje na contemporaneidade. Mas é importante nós citarmos que essa preocupação se faz lá atrás, dentro da característica das influências do contrato social, que vai efetivamente trazer também essa perspectiva, Hugo Gross, para se pensar essa relação da racionalidade dos atos e da prática do Estado. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecermos um pouquinho mais sobre esse teórico e nos encontramos então na nossa próxima aula.